Eu nunca imaginei que um único pacote de batatas chips pudesse fazer um homem adulto olhar para mim como se eu tivesse acabado de humilhá-lo na frente do escritório inteiro. Sério mesmo? Quem começa uma guerra fria no trabalho por causa de um pacote de salgadinho? Mas no instante em que o rosto do Jorge ficou vermelho e ele me disse que eu estava tratando ele como uma criança, uma parte de mim começou a se perguntar algo que eu, honestamente, não esperava questionar naquele dia. Será que eu, finalmente, tinha passado do limite? Ou será que eu simplesmente tinha explodido depois de meses sendo levada além da minha paciência? Porque se você tivesse estado naquela copa com a gente ontem, vendo as batatas se espalharem pelo chão enquanto um homem de 58 anos me encarava como se eu tivesse traído a confiança dele, talvez você tivesse perguntado exatamente a mesma coisa. Para entender de verdade como uma coisa tão idiota virou um drama completo de escritório, você precisa saber uma coisa sobre o Jorge. Todo mundo no nosso setor chama ele de Peixinho Jorge. Nunca na cara dele, claro. A gente não é cruel. Mas nos bastidores, esse apelido pegou anos atrás, porque o Jorge tem a memória de um peixe dourado e a atenção de um esquilo distraído. Ele esquece coisas o tempo todo. Appraisals, e-mails, reuniões, nomes de pessoas e, aparentemente, limites pessoais. O Jorge trabalha na empresa há mais tempo do que quase qualquer um. Ele está lá há décadas. Quando eu entrei no departamento, ele já fazia parte da mobília do escritório, se você me entende. Aquele tipo de pessoa que todo mundo simplesmente aceita como parte do ecossistema do lugar. Ele é o cara que sabe onde cada pasta velha foi parar. O cara que ainda usa post-its para tudo. O cara que conta histórias longas que começam em 1997 e de algum jeito terminam numa reclamação sobre uma impressora emperrada. E, sendo justa, o Jorge não é uma pessoa ruim. Na verdade, quando você conversa com ele sozinho, ele é até querido, naquele estilo professor distraído, meio avoado, sem maldade. A gente até já dividiu carona algumas vezes. Nessas idas e vindas, a gente falava de música antiga brasileira, de novela velha, de filmes clássicos que passavam na TV aberta e de como a política de escritório consegue ser mais estranha do que muita relação familiar. Eu gostava dele. Gostava de verdade. Mas o Jorge tem um hábito extremamente específico e absurdamente irritante. Ele pega coisas da mão das pessoas, sem pedir, sem avisar, sem nem pensar. No começo, quando eu via isso acontecer com outras pessoas, eu sinceramente achava que era só uma mania esquisita. Alguém estava segurando um documento e o Jorge vinha, esticava a mão e tirava o papel direto dos dedos da pessoa. Eu só preciso disso um segundinho, ele dizia. Ou então, alguém estava lendo um comunicado e de repente a mão do Jorge surgia na frente como a mão de um personagem de desenho e puxava a folha. O alguém levava um lanche para a copa e o Jorge simplesmente enfiava a mão no meio da conversa e pegava alguma coisa. Sim. Ei, posso pegar um? Sim. Tem problema se eu pegar? Só pegava. No começo, as pessoas levavam-o na brincadeira. Você conhece o Jorge? Diziam. Típico do Jorge. Lá vem o peixinho Jorge de novo. E como ele era mais velho, como estava ali havia uma eternidade, como faltavam só alguns anos para se aposentar, as pessoas toleravam na maior parte do tempo. Mas eu não sou feita assim. Existe uma coisa que me tira do sério de um jeito quase imediato. Ser agarrada. Ou ter alguma coisa arrancada da minha mão. Eu não sei exatamente porquê, mas tem algo nisso que me provoca uma irritação visceral
instantânea. Parece desrespeitoso, como se a pessoa estivesse pulando aquela cortesia humana básica de pedir. É uma coisa pequena, eu sei, mas toda vez que acontecia, eu sentia uma pontada de irritação. A primeira vez que Jorge fez isso comigo foi quase engraçada. Eu tinha acabado de abrir um pacote de chiclete na minha mesa. Acabado mesmo. Antes que eu sequer tivesse a chance de tirar o primeiro, o Jorge passou pela minha baia, enfiou a mão no pacote, pegou um e disse: "Ah, ótimo, chiclete." Como se tivesse encontrado o ouro. Eu me lembro de ter ficado olhando para o espaço vazio onde o meu chiclete tinha estado um segundo antes. "Jorge", eu disse. Ele se virou, já mastigando. "Oi?" "Você acabou de pegar isso." "Ah", ele respondeu, como se a ideia nunca tivesse passado pela cabeça dele. "Você queria um?" Eu pisquei para ele. "Eu acabei de abrir o pacote." "Ah", ele disse de novo, parecendo genuinamente confuso. "Tá." E saiu andando. Na hora, eu deixei passar, mas continuou acontecendo. Com pastas, com anotações, com lenças. Uma vez eu estava segurando um memorando, conferindo o texto, e o Jorge literalmente puxou a folha dos meus dedos no meio da frase porque queria checar um número. Outra vez eu levei pipoca para a copa e o Jorge simplesmente meteu a mão no pote enquanto eu ainda estava segurando. Não era maldade. Essa é a parte mais estranha. O Jorge nunca agia como se tivesse direito às coisas. Ele simplesmente fazia, como se o conceito de pedir licença nem entrasse na cabeça dele. Depois de um tempo, eu decidi falar disso diretamente. Uma tarde, depois que ele pegou mais um chiclete meu, eu disse: "Jorge, a gente pode conversar sobre uma coisa?" Ele pareceu levemente preocupado. "Claro." Eu levantei o pacote de chiclete. "Quando você quiser alguma coisa, você pode só pedir primeiro?" O Jorge piscou. "Ah, claro." Eu sorri e falei: "Olha, se você pedir, eu quase sempre vou dizer sim. Eu não sou mesquinha." Ele assentiu rápido. Certo, certo. Eu tentei explicar de um jeito que fizesse sentido. "Pensa assim", eu disse. "Se eu te entrego minha carteira, tudo bem. Mas se você enfia a mão no meu bolso e tira a minha carteira, isso é roubo." O Jorge riu. "Ah, sim. Entendi o que você quer dizer." E por um tempo, eu achei que a mensagem tinha entrado. Mas então, aconteceu de novo. E de novo. E de novo. Toda vez que a gente tinha essa conversa, o Jorge jurava que tinha entendido. "Não vai acontecer mais", ele dizia. Mas de algum jeito, 2 dias depois, a mão dele já estava dentro do pacote de salgadinho de alguém. Ou puxando um documento no ar. A pior situação aconteceu na semana passada. Eu estava preenchendo um formulário oficial na minha mesa. Daqueles irritantes que você realmente precisa comprar no administrativo, porque eles são numerados e controlados. Eu estava com a caneta entre os dedos, no meio da escrita. De repente, sumiu. A caneta literalmente desapareceu da minha mão. Eu levantei os olhos. O Jorge estava se afastando com ela. "Preciso anotar uma ideia", ele disse com urgência. "Jorge", eu chamei. Ele rabiscou alguma coisa num post-it, enquanto eu fiquei ali olhando para o risco de tinta que ele tinha deixado atravessando meu formulário pela metade. O puxão da caneta arrastou a tinta pela página inteira. O formulário ficou inutilizado e, como era um documento oficial, eu tive que pedir outro e pagar por ele. Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim virou. Não de forma dramática, só silenciosa, como um interruptor sendo acionado. Eu decidi ali mesmo que na próxima vez que o Jorge pegasse alguma coisa da minha mão sem pedir, eu ia pegar de volta. Na hora. Talvez, se ele sentisse como aquilo é irritante, finalmente entendesse. Naquele momento,
O plano pareceu perfeitamente razoável. Em retrospecto, bom, digamos só que não saiu exatamente como eu imaginei. A parte engraçada de fazer um plano desses é que você sempre imagina a cena acontecendo de um jeito muito específico na sua cabeça. Na minha versão, era quase educativo. O Jorge pegaria alguma coisa, eu tiraria de volta com calma, ele ficaria surpreso e então, finalmente, a ficha cairia. Isso é irritante. Lição aprendida, problema resolvido. A vida real, no entanto, adora transformar planos organizadinhos em confusões completas. E foi exatamente isso que aconteceu ontem. Era mais ou menos o meio da tarde, aquela hora estranha do escritório em que as pessoas começam a vagar em direção à copa em busca de café, açúcar ou qualquer coisa que as carregue até o fim do expediente. Eu tinha acabado de sair de uma reunião longa e percebi que não tinha almoçado direito. Meu estômago estava fazendo aquele ronco baixo e irritado que parece trovão distante. Então fui até à copa. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente acima da minha cabeça. A geladeira fazia aquele barulho contínuo no canto. Alguém tinha deixado meia garrafa de café na chapa, com aquele cheiro levemente queimado. A clássica atmosfera de uma copa de escritório. Em cima do balcão havia um pacote grande de batata chips que alguém tinha levado mais cedo. Daqueles pacotões para dividir com todo o mundo. O tipo de coisa que normalmente dura 20 minutos no nosso escritório, porque sempre tem alguém passando e pegando um punhado ao longo da tarde. Naquele momento, o pacote já estava com mais ou menos um quarto do conteúdo. Eu peguei, me encostei no balcão e comecei a comer algumas batatas, enquanto olhava meus e-mails no celular. Nada dramático. Só um momento silencioso meu. E então a porta abriu. Eu nem precisei levantar a cabeça, porque eu já sabia quem era. O Jorge tem um jeito muito específico de entrar nos lugares. Não é exatamente barulhento, mas é reconhecível. Um arrastar leve do sapato, o tilintar discreto das chaves no bolso e aquele suspiro baixo que ele sempre dá, como se tivesse acabado de subir uma ladeira. Eu olhei para cima. Era ele. O Jorge entrou, viu o pacote na minha mão imediatamente e os olhos dele se acenderam do jeito que os olhos das pessoas se acendem quando elas veem comida inesperada. Chips, ele disse. E antes mesmo de eu terminasse o pensamento na minha cabeça, a mão dele avançou direto no pacote. Só que dessa vez, meu cérebro foi mais rápido do que o normal. No segundo em que senti o pacote se mexer na minha mão, meu instinto entrou em ação. Eu puxei de volta. Rápido! Não com violência, só um puxão seco e curto para trás. Ei, pede primeiro, eu disse. O Jorge congelou. Os dedos dele ainda estavam suspensos no ar, bem onde o pacote tinha estado. Por um segundo, ele pareceu genuinamente confuso, como um cachorro esperando um petisco e encontrando a palma da mão vazia. Então eu falei de novo, um pouco mais firme. Roger, a gente já conversou sobre isso. Eu segurei o pacote junto ao peito por um instante e olhei para ele. É só pedir. Houve uma pequena pausa e, sendo honesta, uma parte de mim achou que talvez aquele fosse finalmente o momento. Ele piscou. Depois soltou um pequeno suspiro. Certo. Eu assenti. Então, de propósito, estendi o pacote na direção dele. Agora você pode pegar. Na minha cabeça, aquela era a execução perfeita do plano. Limite estabelecido. Lição demonstrada. Chips redistribuídos em paz. Só que o Jorge não reagiu do jeito que eu esperava. A expressão dele mudou de um jeito que eu não consegui ler direito. Não era exatamente raiva. Era constrangimento. E antes que eu processasse aquilo por completo,
Ele pegou o pacote, não com cuidado, não casualmente. Ele arrancou o pacote da minha mão, com força o bastante para o plástico fino não aguentar. A emenda de baixo rasgou como um zíper abrindo. De repente veio aquele barulho alto de plástico se rompendo, seguido pelo som inconfundível de um desastre. Batatas para todo lado. Elas explodiram pela parte de baixo do pacote e se espalharam pelo chão da copa, como confete comestível. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. A gente só ficou olhando para aquilo. Batata quebrada, batata inteira, sale farelo por toda parte. Eu senti meu estômago afundar. O Jorge ainda segurava a metade de cima do pacote rasgado. Devagar, ele olhou para baixo, depois olhou para mim e o rosto dele mudou. As bochechas ficaram vermelhas, não aquele rosado leve e de vergonha, vermelho de verdade, como se alguém tivesse apertado um botão. Você não precisava fazer isso, ele disse. A voz dele estava tensa. Eu pisquei. Fazer o quê? Puxar assim, ele respondeu. Eu fiquei olhando para ele. Você quer dizer exatamente a mesma coisa que você faz com todo mundo? No instante em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que deveria ter suavizado, mas já era tarde. A mandíbula do Jorge travou. Você me fez sentir como uma criança, ele disse. A frase ficou pairando no ar entre nós. E de repente, a copa pareceu muito pequena. Por um momento, eu nem soube o que dizer. Porque a verdade é que eu não esperava aquela reação, nem um pouco. Eu esperava irritação leve, talvez confusão, talvez até risada. O que eu não esperava era aquela onda de humilhação vindo de um homem com idade para ser meu pai. Eu não estava tentando te envergonhar, eu disse com cuidado. Eu só pedi para você pedir antes. Ele balançou a cabeça. Você puxou como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu abri a boca para responder e fechei, porque, tecnicamente, ele estava fazendo algo errado. Mas a expressão no rosto dele fez a situação inteira parecer muito mais complicada de repente. Nós dois olhamos outra vez para o monte de batatas cobrindo o chão. Depois de alguns segundos, o Jorge se abaixou e começou a juntar as batatas. Eu soltei um suspiro e peguei papel toalha. Então lá estávamos nós, dois adultos, limpando uma explosão de salgadinho como se fosse a cena de um crime culinário. O silêncio era desconfortável, pesado. Em um momento, o Jorge murmurou: eu só ia pegar algumas. Eu sei. Eu respondi baixinho. Depois que terminamos de limpar, ele jogou o pacote rasgado no lixo e limpou as mãos. Então repetiu: você me fez sentir como uma criança. E alguma coisa no jeito como ele disse isso pela segunda vez, mais baixo, quase ferido, fez um nó se formar no meu peito. Porque é o seguinte, meu plano era mostrar para ele como aquilo era irritante. Missão cumprida, eu acho. Mas naquele momento, eu já não conseguia mais saber se tinha conseguido provar um ponto, ou se eu tinha simplesmente humilhado um colega mais velho que realmente não percebia o quanto o hábito dele incomodava os outros. E desde aquele instante, eu fiquei revivendo tudo na cabeça. O puxão, o rasgo, as batatas no chão, a cara do Jorge. Talvez a abordagem do prova do próprio remédio tenha sido infantil. Talvez eu devesse ter continuado apenas lembrando ele com educação. Ou talvez, depois de meses pedindo com gentileza, eu finalmente tivesse o direito de impor um limite. Eu sinceramente não sabia mais. Então eu fiquei me perguntando uma coisa que não parava de rodar na minha cabeça toda vez que eu lembrava daquela cena na Copa. Será que eu tinha ido longe demais? Ou será que aquela era a única maneira de o Jorge realmente entender? Eu achei que o desconforto acabaria assim que a sujeira das batatas fosse limpa.
É assim que incidentes pequenos de escritório normalmente funcionam. Alguma coisa meio constrangedora acontece, as pessoas seguem com a vida e em poucas horas todo mundo finge que nada aconteceu. Mas enquanto eu e o Jorge estávamos ali na copa, jogando os últimos farelos no lixo, a tensão entre nós continuava no ar como um zumbido elétrico baixo. Ele continuava repetindo aquela frase. Você me fez sentir como uma criança. Na primeira vez, eu ignorei. Na segunda, pesou mais. Na terceira, eu comecei a me sentir um pouco culpada. Não porque eu achasse que estava errada a impedir que ele parasse de arrancar coisas das mãos das pessoas. Essa parte ainda me parecia completamente justificada. Mas a forma como tudo aconteceu tinha-se transformado em algo muito mais emocional do que eu esperava. O Jorge limpou as mãos num guardanapo e evitou olhar para mim. Eu me apoiei no balcão, de repente sem saber direito o que dizer. Jorge, eu falei com cuidado. Essa não era a minha intenção. Ele deu de ombros, mas não foi um gesto leve. Tinha peso ali, mas foi assim que pareceu. A voz dele já não tinha a rigidez de antes. Agora soava cansada. Eu hesitei, porque uma parte de mim ainda estava irritada. Toda aquela situação só existia porque ele se recusava, mesmo que sem querer, a respeitar um limite extremamente básico. Mas outra parte de mim passou a enxergar ele de outro jeito naquele momento. Não como o colega irritante Jorge, só como um homem mais velho, claramente constrangido. Você sabe que eu já falei disso com você antes, eu disse. O Jorge suspirou. Eu sei. Você promete que entendeu toda vez? Eu sei. E depois continua acontecendo. Ele esfregou a nuca. Um gesto que eu já tinha visto várias vezes quando ele estava desconfortável. Não é de propósito, ele disse baixinho. Eu acredito, eu respondi. E eu acreditava mesmo. O Jorge nunca tinha parecido malicioso, só desligado. Ele se encostou no balcão do outro lado da copa. Eu sempre fui assim, ele admitiu. Pegando as coisas, agindo antes de pensar. Houve uma pausa longa. Depois ele deu uma risadinha pequena, quase envergonhada. Minha esposa vivia brigando comigo por causa disso. Eu levantei os olhos. VVA? O Jorge assentiu devagar. Ela faleceu faz alguns anos. Meu peito apertou um pouco. Sinto muito. Ele fez um gesto leve com a mão. Tudo bem. Foi câncer. Não tinha muito o que fazer. A copa ficou em silêncio de novo. E de repente, a situação pareceu ainda mais complicada do que estava 5 minutos antes. Porque ali, ouvindo aquilo, eu percebi uma coisa. Talvez o Jorge não tivesse mais tantas pessoas corrigindo ele. No trabalho, as pessoas toleravam as manias dele, porque ele estava ali havia muito tempo. Em casa, talvez não houvesse mais ninguém para dar aquele toque quando ele escorregava para velhos hábitos. E naquele momento, eu senti uma mistura estranha de emoções. Ainda irritação, mas também um pouco de tristeza. O Jorge continuou olhando para o chão. Ela dizia a mesma coisa que você disse. O quê? Pede primeiro, Jorge. Essa frase me acertou mais do que eu esperava. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Depois ele suspirou. Eu realmente não quis fazer bagunça, ele disse. Eu sei. Eu só me senti idiota. A palavra ficou ali. Idiota. E naquele instante, eu finalmente entendi o que tinha acontecido de verdade na copa. Não era realmente sobre as batatas, nem sobre o hábito de pegar as coisas, nem sequer só sobre o limite que eu estava tentando impor. Era sobre constrangimento. Quando eu puxei o pacote e disse, pede primeiro, eu sem querer coloquei ele em evidência. Na cabeça dele, eu tinha corrigido ele da mesma forma que você corrige uma criança que pega doce antes do jantar. E quando o pacote rasgou, aquilo só ampliou a humilhação. Eu respirei fundo. Jorge, eu disse, olha, eu não estava tentando te envergonhar. Ele assentiu.
Eu sei. Eu só precisava que você entendesse como é frustrante quando você pega as coisas. Ele passou a mão na testa. Acho que agora eu entendo. Essa frase deveria ter soado como vitória. Era exatamente o objetivo do meu plano idiota. Mas ali, ela não pareceu satisfatória. Só pareceu estranha. A gente jogou o último guardanapo no lixo e saiu da copa junto. De volta às nossas mesas, o zumbido normal do escritório tinha voltado. Telefone tocando, teclado batendo, a aldeia rindo no corredor. O Jorge se sentou e começou a digitar como se nada tivesse acontecido. E por um tempo, aquilo foi o fim da história. Ou pelo menos, eu achei que fosse. Mas mais tarde, naquela mesma tarde, aconteceu uma coisa inesperada. Uma colega minha, a Melissa, apareceu por cima da divisória da minha baia. Ei! Ela sussurrou. Eu olhei para cima. O que foi? Aconteceu alguma coisa entre você e o Jorge. Eu pisquei. Por quê? Ele voltou da copa com uma cara muito abatida. Eu suspirei. Incidente do Chips. Ela inclinou a cabeça. O quê? Então, eu contei, sem dramatizar. Só a versão básica. O Jorge foi pegar os chips. Eu puxei. O pacote rasgou. A gente limpou. Ele ficou constrangido. A Melissa ouviu tudo com a sobrancelha levantada. Quando eu terminei, ela se recostou um pouco e cruzou os braços. Bom, ela disse devagar. Alguém finalmente fez isso. Fez o quê? Confrontou ele. Eu franzi a testa. Eu não estava tentando confrontar. Mais ou menos estava. As pessoas odeiam esse hábito dele nesse nível. A Melissa riu. Você não faz ideia. Aparentemente, o hábito do Jorge de pegar as coisas das mãos dos outros vinha incomodando o escritório inteiro em silêncio havia anos. As pessoas só nunca batiam de frente. Por que ninguém falou nada? Eu perguntei. A gente falou. Ela respondeu. Mas o Jorge esquece. Essa era outra característica do peixinho Jorge. Ele não esquecia só tarefas. Esquecia correções também. Mas, sinceramente, a Melissa continuou. O que você fez não foi errado. Eu não estava totalmente convencida. Pareceu meio infantil. Ela deu de ombros. Talvez. Mas às vezes a pessoa só aprende quando sente na pele. E esse era exatamente o pensamento que tinha-me levado até aquele momento na copa. Mesmo assim, eu não conseguia tirar da cabeça a expressão do Jorge quando ele disse que eu o tinha feito se sentir uma criança. Porque esse nunca foi o meu objetivo. O meu objetivo era só parar de ter coisas arrancadas da minha mão. Então eu fiquei presa nesse lugar estranho no meio do caminho. Uma parte de mim achava que eu finalmente tinha estabelecido um limite que precisava ser estabelecido. Mas outra parte se perguntava se eu tinha passado da correção para a humilhação. E a parte mais estranha de tudo, hoje nada. Ele pediu uma caneta para alguém de manhã. Pediu mesmo. O que talvez significasse que a lição tinha funcionado. Mas eu ainda não conseguia decidir se tinha lidado com a situação do jeito certo ou se tinha deixado minha frustração virar uma mesquinharia. E essa pergunta ficou no fundo da minha cabeça o dia inteiro. Será que eu finalmente tinha resolvido o problema? Ou eu tinha virado a pessoa desagradável do escritório que fez um colega mais velho se sentir pequeno? Eu achei que a situação inteira ia desaparecer em silêncio depois daquele dia. Conflitos de escritório geralmente desaparecem. Alguém se irrita, alguém se envergonha. As pessoas se evitam um pouco e, eventualmente, tudo volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Mas, na manhã seguinte, quando eu entrei no escritório, notei imediatamente que havia algo diferente. O Jorge já estava lá. Ele normalmente já chega cedo, mas naquele dia parecia incomumente concentrado. Estava sentado ereto à mesa, lendo alguma coisa na tela, com uma intensidade que quase não combinava com o Jorge que todo mundo conhecia. Eu me sentei na minha mesa e comecei a passar pelos e-mails, ainda com aquele nozinho de incerteza
do incidente das batatas. Eu continuava me perguntando se as coisas iam ficar estranhas entre a gente dali em diante. Uns 20 minutos depois, ouvi a cadeira dele recuar. Meus ombros endureceram antes mesmo que eu percebesse. O Jorge se levantou e veio na direção da minha baia. Eu conseguia vê-lo chegando pelo canto do olho e me preparei. Parte de mim esperava outra conversa desconfortável. Talvez outro comentário sobre ter se sentido humilhado. Ou pior, uma piadinha passivo-agressiva. Em vez disso, ele parou ao lado da minha mesa e pigarreou. Oi! Eu olhei para cima. Oi! Ele estava segurando alguma coisa na mão. Uma caneta. Ele levantou um pouco. Posso pegar emprestado? Por um segundo, meu cérebro atrasou de verdade. Porque a frase que ele acabou de dizer era tão normal que quase não entrou na minha cabeça. Posso pegar emprestado? Ele estava pedindo mesmo. Eu pisquei. Depois sorri de leve. Pode, eu disse. Claro. Ele pegou a caneta, assentiu e voltou para a mesa dele. Só isso. Sem tensão. Sem constrangimento. Só uma interação humana normal. E eu admito uma coisa agora. Eu senti alívio. Não triunfo. Não satisfação. Só alívio. Porque talvez aquilo significasse que a lição realmente tinha funcionado. Ao longo do resto da manhã, eu comecei a notar pequenos detalhes. O Jorge parou antes de pegar um grampeador do armário compartilhado e perguntou para a pessoa ao lado: Você está usando isso? Em certo momento, ele entrou na copa e disse: Alguém se importa se eu pegar alguns biscoitinhos? As pessoas pareceram surpresas, mas ninguém ficou chateado. Na verdade, alguns colegas pareceram até levemente divertidos. Perto da hora do almoço, a Melissa passou pela minha mesa de novo. Você reparou no Jorge hoje? Ela sussurrou. Eu assenti. Ele me pediu uma caneta. Ela riu. Momento histórico. Eu dei de ombros. Talvez ele só precisasse de um lembrete. Ela me lançou um olhar. Bom, você definitivamente deu um. O resto do dia passou normalmente. E, pela primeira vez desde a explosão de batatas, eu comecei a me sentir menos culpada. Porque o objetivo nunca tinha sido envergonhar o Jorge. O objetivo era simples. Limite. Só respeito básico pelo espaço e pelas coisas dos outros. E talvez, só talvez, aquele momento na copa tivesse feito a ideia entrar na cabeça dele de um jeito que palavras sozinhas nunca conseguiram. Mas o momento que realmente colocou as coisas em ordem aconteceu perto do fim do expediente. Eu estava arrumando a minha bolsa quando o Jorge apareceu de novo. Ele se apoiou de leve na divisória da minha baia. Ei, ele disse. Eu levantei os olhos. Oi? Ele hesitou. Então falou uma coisa que eu honestamente não esperava. Obrigado por me chamar a atenção ontem. Eu pisquei. Você está me agradecendo? Ele deu uma risadinha. Bom, não pela explosão das batatas. Eu ri. Justo. Mas pelo ponto que você estava tentando mostrar. Ele esfregou a nuca de novo. Aquele mesmo gesto meio desajeitado. Acho que eu nunca tinha percebido o quanto faço isso. Eu assenti. Acontece bastante. É, ele admitiu. Estou começando a perceber. Por um momento, ele pareceu genuinamente pensativo. Minha esposa brigava comigo por causa disso o tempo todo. Ele disse de novo. Parece que ela tinha razão. Eu sorri de leve. A maioria das esposas costuma ter. Isso arrancou dele uma risada de verdade. Depois ele endireitou a postura. Enfim, ele disse. Eu vou tentar melhorar. E o mais curioso é que eu acreditei. Não porque as pessoas mudem da noite para o dia, mas porque aquele momento ridículo, desconfortável e coberto de farelo tinha obrigado ele a sentir exatamente o que todo mundo sentia. E às vezes é só assim que a lição fica. Depois que ele saiu, eu fiquei sentada ali por um minuto, pensando em tudo. Era uma coisa
tão pequena. Um pacote de batatas chips, um impulso automático, um puxão de volta. E ainda assim, aquele instante minúsculo tinha obrigado 2 colegas de trabalho a finalmente encarar algo que incomodava as pessoas em silêncio havia anos. Talvez a minha reação tenha sido um pouco infantil. Talvez a estratégia do prova do próprio remédio não seja a mais madura do mundo. Mas às vezes, quando lembretes educados não funcionam, um momento real de reflexão é o que de fato muda um comportamento. Sinceramente, desde aquele dia, o Jorge não arrancou mais nada da minha mão. Então eu ainda fico aqui pensando no que outras pessoas achariam disso tudo. Será que eu lidei com a situação do jeito certo? Ou será que eu deixei minha frustração tomar conta antes de finalmente resolver o problema? Eu ainda estou tentando processar tudo isso. O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Me conta nos comentários. E se você quiser ouvir mais histórias como essa da minha vida, se inscreve no canal.